Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício, o crime, redimido aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Revelar a escuridão, minha alma anseia. Anda cantando pelas ruas da cidade, dentro de casa, no trabalho ou na escola. Ele abre a boca e adora, crente é feliz de verdade. Quem tá feliz, solte a voz aí, cante assim: eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Quem tá feliz, solte a voz aí, cante assim: eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Aleluia! Eu quero Deus todo dia, toda hora, em todo lugar. E quem tem Deus não bebe para se alegrar, nem usa drogas para se encorajar. Nos embriagamos do poder e da unção, e onde Deus está não tem lugar pra solidão. Quem tá feliz, solte a voz aí, cante assim: eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Quem tá feliz, solte a voz aí, cante assim: eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Lá em cima assim, ó. Quem tá feliz, solte a voz aí, cante assim: eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Quem tá feliz, solte a voz aí, cante assim: eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Aleluia. Aleluia, aplauda Glória ao a Senhor. Deus. Deixa eu aproveitar que os irmãos estão juntos. Amém. Eu não sei se eu aperto vocês em mais uma do irmão Rick e Renan. Tem alguma programada para hoje? Tem mais uma programada para hoje? Tem. Pode assim no Brilho do Artista? No Brilho do Artista. E qual que é o nome da outra? Agora é você. Agora é você. Tá fugiu bom. o título. Tá bom. Amém. Então vira pro seu vizinho e diga: agora é você. Já que o irmão veio falando que é época de treinar, então vamos treinar. Aplauda Jesus de novo. Vamos lá. O Senhor te diz essa noite, meu irmão: agora é você, em nome do Senhor Jesus. Escolhe alguém pra fazer a diferença em meio à multidão. Alguém que seja fiel e ande debaixo da sua unção. Lendo histórias da Bíblia, eu confesso que chorei ao ver homens determinados, homens separados, que dedicaram suas vidas a Deus. Eu me lembro de José, moço sonhador, sobre uma grande nação, Deus o fez governador. Eu me lembro de Davi, homem segundo o coração de Deus, de um simples pastor de ovelhas, Deus o fez rei de Israel. Eu me lembro de Neemias, restaurador de Jerusalém. Seu choro foi ouvido e comoveu o céu. Esses homens já passaram e deixaram suas histórias. Deus manda te dizer que agora quer usar você. Agora é
você quem Deus vai levantar. Agora é você quem Deus irá usar. Agora é você, se ponha de pé. É hoje que Deus vai honrar a sua fé. Agora é você quem Deus vai exaltar. Agora é você quem Deus irá honrar. Agora é você, chegou a sua hora. Agora é você, escreva a sua história. Levante suas mãos e ordene um milagre. Profetize agora que as portas se abram. A unção de Deus vem para vencer. Meu irmão, entenda, Deus quer usar você. Aleluia! O Senhor quer usar a ti, meu irmão. O Senhor quer usar a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Sobre uma grande nação, Deus o fez governador. Eu me lembro de Davi, homem segundo o coração de Deus. De um simples pastor de ovelhas, Deus o fez rei de Israel. Eu me lembro de Neemias, restaurador de Jerusalém. O seu choro foi ouvido e comoveu o céu. Esses homens já passaram e deixaram suas histórias. Deus me manda te dizer que agora quer usar você. Agora é você quem Deus vai levantar. Agora é você quem Deus irá usar. Agora é você, se ponha de pé. É hoje que Deus vai honrar a sua fé. Agora é você quem Deus vai exaltar. Agora é você quem Deus irá honrar. Agora é você, chegou a sua hora. Agora é você, escreva a sua história. Levante suas mãos e ordene um milagre. Profetize agora que as portas se abram. A unção de Deus vem para vencer. Meu irmão, entenda, Deus quer usar você. Meu irmão, é você. Deus quer usar você. Usar você. Oh, glória a Deus. Obrigado até aqui. Aplauda Cristo mais forte ainda e diga glória a Deus. E essa canção é linda, hein? Agora chegou a sua vez. Agora chegou a sua hora. Você imagine quantos homens de Deus passaram? Salomão, Moisés, Abraão, Jacó, que lutou com o anjo. Cada um desses escreveram sua história. E agora é a minha vez, é a sua vez. Vira para o seu vizinho e diga: escreva a sua história em nome de Jesus. Vira para o outro vizinho e diga: escreva a sua história em nome de Jesus. Amém? Eu quero louvar um hino. Os irmãos já fizeram uma parte linda aqui, mas uma que está no meu coração desde mais cedinho, que diz: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Amém? Aplauda Cristo de novo, novamente, outra vez. E obrigado aos irmãos até aqui, e boa noite a todos de casa e a todos da igreja. Diga boa noite, que tenhamos uma noite linda. Afinal de contas, Deus está aqui. Posso ouvir o seu amém? Vai com palmas e louvor nos lábios. Todos cantem. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. De novo. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã
que se levanta, tão certo como eu, tão certo como eu, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu, tão certo como eu, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Sua vez, palmas e voz. Eu creio, Senhor. Como eu te falo e podes me ouvir. Mais uma vez igual. Eu aleluia, aleluia. Oh, meu irmão, Deus entre nós, privilegiado você é. O Deus criador de tudo isso aqui está entre nós. Deus está, aleluia. Isso é lindo, tão certo. Agora aperta as palmas para terminar todos. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu, tão certo como eu, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. E aplauda ao Senhor e solte daí o seu glória a Deus. Amém, gente? Boa noite a todos, obrigado aos irmãos até aqui do louvor. Sente-se, por favor. Bem-vindos à casa de Deus. Melhor decisão que você pudesse tomar foi e é essa, de estar na casa de Deus. Nós fizemos um voto com Deus no domingo passado, não sei se você veio, mas o voto que nós fizemos é de que nós vamos e estamos decididos a alimentar mais o nosso espírito, alimentar mais as coisas de Deus do que qualquer outra coisa, amém? E eu creio, mas assim, do fundo da minha alma, que isso é uma vantagem que você mesmo terá. Não é uma vantagem do pastor, não é uma vantagem da igreja, não. Vai ser um lucro que vai ser creditado na tua conta. Porque envolver-se com Deus traz resultados, pessoal. A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus, de modo algum será lançado fora. Então, um passo que você dá é para mais perto de Deus. Outro passo e outro passo e outro passo. E por sinal estamos já na regressiva do ano. Não sei se você teve a curiosidade de olhar no calendário. Contando com hoje, restam 9 domingos para acabar o ano. Passou depressa? Passou ou não passou? Outro dia achei cabelo branco na minha cabeça. Que dia que nasceu aí? Os tempos, as horas têm passado depressa. Agora compete a nós aproveitar bem o nosso tempo e alimentar mais o espírito, amém? Quem está disposto, levanta a mão e diga: olha eu aqui, pastor, em nome de Jesus. Que bom. Vamos recapitular o assunto da semana passada e então depois entraremos no assunto de hoje. Bem-vindo todos, o visitante, quem já é de casa, e glória a Deus isso tudo. Semana passada nós estudamos sobre 1 Reis, só para recapitular ainda, foi no capítulo 1, verso 20, e o tema da mensagem foi: quem você deixará reinar? De um lado falamos de Adonias e de um outro lado falamos de Salomão, e essa pergunta foi feita a Davi, que era o rei. O rei Davi já estava velho
E foi perguntado para ele: você, já estando velho, vai agora escolher quem é que vai reinar. Perguntaram: vai ser Adonias ou vai ser Salomão? O Adonias, por sinal, queria reinar no grito. Isso aqui é um resumo do que já estudamos. Ele queria reinar no grito, e não é assim que faz. Aí, costurando com o Novo Testamento, a Bíblia diz que a carne, ela luta contra o espírito. É uma luta, pessoal, querendo reinar na sua vida. O pecado, ele quer reinar. O pecado, ele quer dominar. Agora, quem tem de tomar a decisão de quem vai reinar na sua vida é você mesmo. Agora, Paulo disse que existe uma luta muito grande quando a pessoa quer fazer algo para Deus da força contrária, porque a força contrária não quer que você faça. A força contrária, ela quer segurar o máximo, porque ela sabe que se você passar para o lado de lá, ela já não poderá mais te apanhar. E está perdendo a força contrária, porque o poder de Deus é maior. Você até diga graças a Deus por isso. Então, de domingo passado para cá, nós propomos no coração: quem vai reinar em nossa vida? Agora já não mais falando de Salomão, já não mais falando de Adonias, que os dois já morreram, a gente sabe disso. Mas quem vai reinar em nossa vida é o Senhor. Você pode falar isso aqui numa profecia bonita? Levanta a mão e os olhos para os céus e diga: quem vai reinar na minha vida é o Senhor. E aplauda o Senhor bem forte. Oh, glória a Deus, hein? Agora, estamos prontos para o assunto de hoje. Abra a tua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 17. A mensagem de hoje é uma daquelas que a gente lê pouco, porém entende muito. Tiago está mais para o finalzinho da Bíblia. Se voltar as páginas, você vai achar mais fácil. Capítulo 4, versículo 17. Enquanto você abre, você percebe que a igreja ainda está decorada, enfeitada. Ontem nós tivemos aqui uma festona, pessoal. Mata a minha curiosidade, quem veio ontem? Levanta a mão assim. Oh, que bom, muitas mãos eu vejo levantada, que bom. Gostaram? Gostaram? Ou a irmã vem falando que sim, o outro sim e tal. A turminha já até voltou, já chegou agora de tardinha nada, chegou acho que era 13h já em São Paulo. Para quem não veio, faz ideia que a gente tinha aqui na igreja pelo menos 1.200 crianças, fora os adultos que acompanharam essas crianças. Pense você que a equipe está feliz, porém cansada. E o Senhor é bom. Depois a gente fala mais sobre isso aí. Aí eu pedi para não desmontar, para aquele que porventura não veio ontem, poder sentir um pouquinho o clima que a gente viveu. Vamos lá. O livro qual é? Tiago. O capítulo é o 4 e o versículo é o 17. Vamos juntos? Esse é o versículo principal. Se entendemos esse aqui, você já vai ter entendido 80% da mensagem. Vamos juntos. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Como eu te falei, a lição de hoje é um pouco diferente. Pouca leitura e mais entendimento. Primeira coisa para a gente analisar nesse versículo aí é a palavra pecado. Vamos entender primeiro o que é pecado. Pecado é contrariar a vontade de Deus. O que na lei dos homens chama crime, na lei de Deus chama pecado. Na lei do homem existe o direito, para alguns crimes, de penalizar o cidadão com a prisão. Ele precisa ser preso
porque ele representa risco para a sociedade. Tem alguns países que alguns crimes, a punição é tão severa que aquele país entende que é melhor matar o cidadão porque está desonrando a sociedade. Veja que coisa séria. Na lei de Deus não é diferente. Cometer crime contra Deus também tem penas, também tem coisa severa. E na lei de Deus, eu digo talvez que é diferente do Brasil. Na lei de Deus é parecido aos Estados Unidos, por exemplo, sem querer ser, em aspas, despatriota, se é que essa palavra exista. A Bíblia diz que na lei de Deus, quando desrespeitamos uma ordem de Deus, cometemos um crime chamado pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, na lei de Deus, a coisa é mais severa que no Brasil. Cometeu pecado, morre. A pausa reflexiva é de propósito. Diga: Jesus, pastor, como assim? Aí eu te esclareço. Em Gênesis, a Bíblia fala sobre o primeiro casal de sobre a terra, Adão e Eva. E o Senhor Deus tinha dado uma ordem para esse casal. Primeiro deu a Adão, e essa regra valia para Eva. E a regra foi, vou pegar essa árvore emprestada das crianças. A regra foi, está vendo essa árvore? Ah, eu estou vendo. Pois então, não pegue, não cobice e não coma do fruto da árvore. Entendeu, Adão? Sim, senhor. Você já sabe o resto da história, não preciso gastar muito tempo nisso. De que a Eva comeu, e além dela comer, ela ofereceu para o maridão, para o docinho de coco dela. O maridão também comeu, e fisicamente eles estavam vivos. Quem sabe, o Adão até disse: mulher, me belisca para ver se eu estou vivo. Estou vivo. Só que a morte que a Bíblia está dizendo não é necessariamente a morte física. Tem alguns pecados que a morte é física mesmo. Tem alguns pecados que realmente a pessoa perde a vida natural, perde o fôlego natural. Mas há alguns pecados que fisicamente continua tudo igual a Adão e Eva. A morte que eles tiveram foi a morte espiritual. A vida com Deus morreu. Por que morreu? Porque o salário do pecado é a morte. E todo dia ao entardecer, olha que privilégio tinha esse casal, vinha o Senhor e se apresentava a eles no jardim. E quando eles cometeram um crime contra Deus, estou costurando crime e pecado para entender melhor, em vez deles quererem ter um momento de comunhão com Deus, é só você ler em Gênesis, o que eles fizeram? Se esconderam. Então, o primeiro passo para a gente entender na mensagem é que desobedecer a Deus é crime, é pecado. Toda a ordem de Deus desobedecida faz de você um pecador. Deus manda amar ao próximo, se você não o faz, você se faz um pecador. Deus manda inclusive amar a Ele ou amá-lo sobre todas as coisas, se você não o faz, você se faz um pecador. Deus manda o marido ser fiel à mulher, e o inverso é a mesma coisa. Se você não o faz, você se faz um pecador. Você, quem sabe, já até compreendeu o mistério dos dízimos e das ofertas. Permita eu falar um pouquinho a respeito disso. Você já compreendeu que é assim que a casa de Deus é mantida. E é assim que Deus quer que faça, que os seus frequentadores a mantenham. Deus poderia fazer de outra maneira, mas Ele quer ver nas pessoas a fidelidade. E se a pessoa, mesmo compreendendo, não o faz, me perdoe se invade o seu espaço, você está se fazendo um
pecador, ou mais sério, um criminoso nos céus. Diga Jesus. Essa é uma introdução só para entender o crime, o pecado, o desobedecer uma ordem dada por Deus. Só que leia o texto de novo, olha que sério. Leia de novo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, o que a Bíblia está dizendo? Comete pecado. Então, esse texto aí é um puxão de orelha para um grupo que acha que, na verdade, por não estar fazendo nada, está tudo bem. E aí é um risco muito sério. Não é simplesmente dizer, eu não faço mal para ninguém. Se nada fizermos, ainda somos pecadores. Pastor, como assim? Porque de acordo com esse versículo, traduzindo e dando tema à mensagem, há um pecado chamado pecado da omissão. Você saber o bem que devia fazer, ou que deve fazer, e nada fazer, a Bíblia diz que você é um criminoso nos céus. Quem entende, diga, meu Deus. Pessoal, costurando com a questão do crime, tem muita gente fora da lei. Alguns por fazer o mal. Entenda que há pelo menos 3 grupos. Tem um grupo que faz o mal, já é fato que está errando, ela já reconhece que está errando, mas existe um outro grupo que seria a coluna do meio, que diz, eu não ajudei, mas eu também não... Achei que você ia responder. Boa noite, irmãos. Eu não ajudei, mas também eu não... Aí ela está ali, fazendo vista grossa. Não estou vendo nada. É como aquele adolescente, num momento que o ônibus está bem cheio, e ele é meio que descansar demais, e ele sentou na cadeira da melhor idade. Já vi, tive o desprazer de ver coisa assim. Às vezes o adolescente finge que está até dormindo. Eu não estou vendo nada. Entrou, pessoa da terceira idade, eu não vi. Claro, você fechou o olho. Então, brincadeira à parte, a Bíblia está dizendo que o coluna do meio, que faz vista grossa para a necessidade de alguém, aquela pessoa que diz, eu não atrapalhei, mas também não ajudei, essa pessoa também cometeu crime, também pecou. Conta-se uma história, eu falei dessa história, acho que já tem 1 ano, vai ver alguém não ouviu. Conta-se uma história de um cidadão que estava em cima do muro. De um lado tinha o capetinha e os seus comandados, tranquilo toda a vida, nada falava. E de outro lado tinham os anjos, e os anjos diziam, venha para cá rapaz, não fica aí, aqui é bom, e comprando, e falando, e vem, não fica, e vem. Daqui a pouco o rapaz ficou surpreso, falou, peraí, ô seu Satanás, o lado de lá está querendo muito que eu vou para lá, e você nada fala, não estou entendendo, por que você não está disputando pela minha alma? Por que você nada diz? O Satanás do outro lado disse, não meu filho, você não entendeu é nada, o muro é meu. Meu Deus, a palavra é, não existe coluna do meio, não existe aquele que diz, eu não faço o bem, mas também não faço o mal. Na lei de Deus está tudo errado. Há um pecado, repito, chamado da omissão. Você saber que devia fazer o bem e não o fez. E uma coisa eu digo, seja honesto, de pensar, talvez até
confirmar que já te aconteceu isso. Você já deve ter sentido algum ímpeto, alguma coisa te levando a tomar certas decisões em benefício a alguém. Você já sentiu isso já ou não? Já sentiu algum dia algo assim, te impulsionando a fazer alguma coisa, a estender a mão, a fazer uma ligação, a ajudar, a abençoar, a fazer uma visita, convidar para vir à igreja, talvez até ir com o seu carro e trazer a pessoa à igreja, pois isso aí foi um toque de Deus sobre o que você devia fazer. E se você cortar esse impulso, você se faz um pecador. Deus pode já ter tocado ao teu coração até para a salvação, até para o batismo, até a receber ao Senhor como Salvador. Se você não fez ainda, me perdoe, mas é para chocar mesmo, você está se fazendo um pecador. Pastor, o que mais diz nesse texto aí? Olhe um outro, melhor dizendo, Mateus, capítulo 25, volte algumas páginas, o versículo é o 35 em diante, Mateus 25, 35, então para quem vem pegando a mensagem agora, estamos falando sobre um pecado de nada fazer, mas eu não fiz nada, pecou. Mateus 25, versículo 35, isso aqui é palavra de Jesus, olha o que ele diz: porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, esse rei é R maiúsculo, é o Senhor, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, o que diz o texto, gente? A mim o fizestes. Então, quando nós fazemos o bem a alguém, entenda o bem, não só agora ficar igual o famoso Silvio Santos e mandando aviãozinho de dinheiro, por favor, isso aí nem sempre é o bem. Tem caso que até é melhor você nem dar dinheiro, que você vai estragar a pessoa é mais. Mas o fazer o bem vai além disso. Às vezes é um ombro amigo, às vezes é uma palavra amiga, às vezes é uma oração. Repito, às vezes é você ligar para ela e falar: fulano, daqui meia hora eu estou aí na tua casa, nós vamos para a igreja. Ah, mas não, você não entendeu, desculpa, porque a amizade é meio que dá liberdade para a gente, é porque eu já estou até pertinho, conta meia hora, se ajeita que eu estou indo aí. Às vezes um passo como esse, nem que você quebre ali uma curva ou outra, você está fazendo bem. Amém, pessoal? Isso é seríssimo. E a Bíblia está dizendo que quando você faz o bem a um pequenino, aí não entenda apenas criança, apesar de estarmos no mês das crianças, entenda pequenino como aquele que precisa de ajuda. Entenda pequenino como aquele que precisa até de cuidados especiais. Não só na idade, tem muita gente precisando de ajuda lá fora. E o próprio Cristo disse: quando você ajudá-los, é como se você estivesse fazendo esse favor para mim. Você entendeu isso? Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome, aí aqui é aquele que nada fez, né? Eu tive fome, e o que fez? Não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestiste. Esse aqui não fez nada, né? E estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo, lê esse pedaço: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Ai, diga: Jesus amado. Eu digo que tem pessoas cometendo crime contra Deus. Se o amor de Deus está em teu coração, isso precisa ser externado com atos de bondade, com frutos do Espírito Santo, com estender a mão e ajudar o próximo. Os 2 maiores mandamentos: amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás ao próximo como a ti mesmo. É o que a palavra diz. 45 outra vez, lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Sabe o que eu entendo, pessoal? Tem pessoa que sufoca muito bem. O bem é sufocado. O mal, tem gente que não tem vergonha de exteriorizar. Outro dia, pessoal, me perdoe, em plena luz do dia, em uma rótula aí pela cidade, para não dar muita bandeira, eu vi alguém fazendo trabalho, certamente para atazanar a vida de alguém, à luz do dia. Para fazer o mal, as pessoas não estão com vergonha mais não, entende? Não estão com vergonha mais não, como diz o outro, não fica nem vermelho, desse jeito. Agora, para fazer o bem, tem gente que fica acanhado, e aqui que entra diretamente a mensagem: se você segurar de externar o bem, você se faz pecador. Ô pai, externa o bem até em relação a seus filhos, não fica com ele contido não. Uma hora dessa, pode ser que alguém se promova, e depois alguém lembra, ele era tão bonzinho. Há quem diga que muitos elogios são contados, sabe onde? No culto fúnebre. No culto fúnebre aparece até o desafeto, e o desafeto ainda chega até emocionado: meu parceiro. Vai ver, se o outro voltasse, dava uns tapas nele: seus falsos, me paga. Então, voltando ao contexto, há pessoas que deixam o bem contido, entende a mensagem? E se você deixar o bem contido, preso e agarrado, você se faz um pecador, ama mesmo. Abro parênteses, eu às vezes faço curva na mensagem, porque acredite, tem gente que tenta desvirtuar o assunto. Quando eu falo ama muito ou ama intensamente, não é amar mais de uma mulher, não é adulterar, não é prostituir, não é isso. Mas eu digo, o ambiente familiar que você tem, viva-o intensamente. É para falar um muito obrigado, tem gente que vai ter dificuldade. Fale, faça o bem. É para elogiar, elogie. Quem sabe o cidadão esteja desmotivado, quem sabe o funcionário esteja desmotivado, quem sabe o dinheiro que ele ganha ali, que ao seu ver é muito a pagar, quem sabe não está pagando nem as despesas dele do mês.
e a cabeça dele está a mil. Quem sabe uma palavra de ânimo para ele já o fará se animar, e olha lá se não se tornar o melhor funcionário teu. Entende a palavra? Sim ou não? Externiza o bem, cristão. Até nas coisas de Deus, a pessoa, ai, graças a Deus, não externa isso aí, pelo amor de Jesus. Acredite que a maior forma de ganhar almas é o boca, a boca. É aquele trabalho de um falar aqui, outro falar lá, o outro falar acolá, enquanto tem um grupo usando a boca a criticar, que tenha um outro grupo dizendo, você pode ter o seu ponto de vista, mas para mim está sendo bom. E você acaba sendo um testemunho vivo disso. Eu te pergunto, e seja honesto com a resposta, não queira falar para agradar a instituição igreja, e nem para falar para agradar o moço chamado Sodré. Deus tem sido bom para você? Levanta a mão assim, seja honesto com a resposta. Pois exterioriza o bem, cristão. Tem muita gente que está precisando de alguém que exteriorize o bem. Fale a respeito de Deus, fale a respeito do amor de Deus, até convide seu caso, até faça uma baldeação, até faça uma lotação. Repito que já falei há algum tempo, tem gente que fazia lotação com carro para poder levar papá virada para o Rebulitiussa, e sabe lá que nome se dá para isso, porque agora você fica retendo o bem. Eu não vou longe, mas tem gente aqui que vai ver em época de carnaval, Santa Catarina e o Sul, eu notei que, graças a Deus, essa cultura aí é bem diminuída em relação a Rio e outros lugares que eu já morei. Graças a Deus por isso. Mas tem gente que vai ver, não é, na época da festaiada, pulava e dançava e curtia os 3 dias inteiros. Aí agora é para o bem, graças a Deus sai exprimido. O Tigre joga, tem 1 ano mais ou menos que eu já fui ver o Tigre, está na hora de vê-lo de novo. Quando marca gol, você vê o estádio numa vibração que não é brincadeira. Nós estamos na casa de Deus e vai ver a pessoa. Entende a mensagem? É pecado. Pecado. Não contenha o bem não, não segure não, não retenha o bem não, exterioriza isso aí. Tem muita gente precisando de uma mensagem amiga. E aplauda Jesus, bem forte. Os céus marcou um gol. E diga graças a Deus. Tem que exteriorizar. Agora, se eu nada fizer, pastor, você sabe, né? Esse negócio de igreja, esse negócio de pastor, esse negócio de dinheiro. Tem gente que o calo no sapato é o dinheiro. Eu até digo, às vezes o sangue ferve. Frequente sem dar R$1. Dê o primeiro passo da salvação, que é o mais principal. E num segundo momento você vai ver que a coisa é tão boa, que você, ao toque de Deus, será generoso com a igreja dele. Mas para de torcer o nariz, eu não sei porque tem pessoas, é uma artimanha satânica para segurar algumas pessoas. Você pode vir e voltar 499 mil vezes sem dar uma moedinha, mas não deixa o maligno te enganar, seja servo dele. Amém, gente? Aí você verá que a coisa, e o Senhor, e o amor, e a presença de Deus são tão maravilhosos que você vai querer até patrocinar que outros como você hoje sejam alcançados. E diga graças a Deus. Olha um outro texto, eu poderia falar muito a respeito do assunto, mas o tempo não permite e você já está entendendo. Lucas 12, isso é tão sério. Versículo 47 do capítulo 12 de Lucas, é externar o bem. Externar o bem. Pastor, é dar a cesta básica? Pode ser, esses atos de caridade todos, pode ser, mas não é só isso não.
Porque há religiões que entendem, não vou dar nome para não ofender, mas há religiões que entendem que se você for caridoso, você vai para o céu. Também é mentiroso isso. O caminho para ir para o céu é aceitar a Jesus como Salvador. Inclusive hoje tivemos curso de batismo, na sexta-feira próxima teremos de novo, e no domingo será o penúltimo batismo do ano. O último será em dezembro. E seja servo de Deus, não fica com o bem contido não. Eu imagino quando estiver diante de Deus, e aí, mostra a prancheta do Sebastião. Nem sei se tem Sebastião aqui. Mostra a prancheta dele. Primeiro eu quero ver o que ele fez de bom. Olha a prancheta 0800, não tem nada. Ih, rapaz, você não fez nada de bom. Mostre o que ele fez de ruim. Aí vem um carrinho de mão cheio. Mas senhor, eu não fiz nada de ruim não. Aí abre lá, deixou de fazer o bem. Ih, já foi reprovado. Entende ou não? O deixar de fazer o bem já foi reprovado. E quantas vezes a gente faz vista grossa, pessoal? Quantas vezes a gente faz vista grossa, como se não fosse com a gente, sabe? Isso não é comigo. Até pais fazem vista grossa na criação dos filhos. Às vezes o filho já está encaminhando para a desobediência e o pai faz de conta que não está vendo. Você está pecando, pai. Você está pecando, mãe, porque se você até não contrariá-lo agora, daqui a pouco ele cresce, fica mais forte que tu e você não domina ele mais. Eu já vi criança apontando o dedo para o pai, pirralha assim, como diz, eu acho que é Porto Alegre que fala, guri de tudo, piá, apontando o dedo para o pai, você não manda em mim. Jesus, eu não sei qual é o seu ritmo de criação, mas eu te pergunto, precisa contrariar a criança? Precisa? Pergunto, você foi contrariado na vida? Quem foi? Você sobreviveu, entendeu? Você sobreviveu, foi contrariado e sobreviveu. É porque agora existe uma onda de não faça isso com a criança. Não vai, por favor, novamente eu abro parênteses, não estou falando de espancar, judiar, arrancar unha, jogar alfinete debaixo da unha, por favor, né? Não estou falando sobre isso, mas eu estou falando sobre contrariá-la, eu estou falando sobre você não vai, você não faz isso é externar amor. Agora fazer vista grossa, a criança desobediente, saindo sem tua autorização, e fazendo coisa errada, e você nada fazendo, comete pecado da omissão. Esse texto na tela, eu devo ler e terminar a mensagem aqui. Lucas 12, 47. Observe, olha o que diz, que sério isso aqui. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, isso aqui é Jesus falando, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. A Bíblia está dizendo, quem sabia o bem que devia fazer e não fez, vai apanhar e vai apanhar muito. 48, mas o que não soube, aquele que não soube da vontade, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Então entenda, quem sabe o bem que deve fazer e não faz, cometeu crime, isso é um pecado, não existe, não pode cometer o pecado chamado da omissão, deixar de fazer o bem. E se você sabia o bem que devia fazer e não fez, você se fez um criminoso, e a Bíblia diz que merece apanhar muito. Sou eu não, é a Bíblia. Quer brigar, briga com Deus. De outro lado,
Aquele que não soube o bem que devia fazer, talvez porque fez igual criança, lá, não quis ouvir ou dar ouvidos. E por não saber, deixou de fazer o bem, essa pessoa também vai apanhar menos, mas vai apanhar também. Eu te pergunto, você prefere apanhar mais ou menos? Essa pergunta é igual aquelas provas de concurso para derrubar a maioria. Inclusive hoje teve um grupo em concurso, que Jesus abençoe quem participou lá. Quer apanhar mais ou menos? Vou perguntar de novo. Vamos ver se você está atento. Quem soube o que devia fazer e não fez, vai apanhar muito. Quem não soube, ninguém me avisou, não tinha culto na internet, não tinha culto de igreja nenhuma, eu não tinha culto lá em Criciúma. Deus vai olhar isso aí e vai falar, mas está mentindo, rapaz, está registrado aqui que tinha. E ninguém me falou, ninguém me disse isso. Vai apanhar também, vai apanhar menos, mas vai apanhar também. Aí eu lhe pergunto de novo, você prefere apanhar mais ou menos? Você achou alternativa? Prefere apanhar mais ou menos? Eu não quero é apanhar. Ué, que loucura é essa? Não é? Oxe, ô Martim, prefere apanhar mais ou menos? Eu não quero é nem apanhar. Que loucura é essa aí? Não é? E como é que eu faço, pastor? Não cometa crime. Na lei de Deus chama pecado. Não desobedeça uma ordem de Deus. E a ênfase de hoje é: exteriorize o bem. Não espere o teu parente estar acamado para demonstrar o quanto você o ama. Não espere ele estar muito elegante, talvez até com paletó, porém morto. Não espere a esposa pegar a mala e ir embora para dizer o quanto você a amava. Talvez, me perdoe que isso afronta, machuca, mas é para chocar. Talvez o concorrente fale isso para sua mulher. Entendeu isso? Isso é seríssimo, pessoal. Tem gente que fica com o bem contido, agarrado. Não faz isso não, você está pecando. Até nas coisas de Deus exterioriza. É para dar glória, nada de vergonha, nada. Você está na casa de Deus. Tem gente aí fora pintando o 7 e o 70 e já nem põe máscara mais não. Está na cara dura, está na mão lavada, ou no rosto lavado, sei lá que expressão eu possa usar. Está sem vergonha, fazendo à luz do dia o crime, o erro. Envergonhar de fazer o bem, está amarrado isso aí. Vamos fazer o bem, vamos exteriorizar o bem e sairemos do grupo criminoso celestial e abandonaremos o pecado. Amém? Coloca de pé. Banda. Há pessoas em pecado por nada fazer. Por nada fazer. Oh Deus, que triste. Entenda, repito, que não há coluna do meio. Exterioriza o bem. Quem sabe seja tempo, mulher, até de dar mais carinho aos filhos, ao próprio marido. E eu não digo necessariamente a intimidade. Não, mais do que isso. Talvez um ombro amigo quando ele estiver para baixo ou ela estiver para baixo. Talvez, além de dar uma biblada na cabeça, muito além disso, é você demonstrar que você se importa com ela. É você demonstrar que mesmo com esse mundo tão agitado, você sabe que os dias são bem agitados, eu imagino que sua semana seja muito agitada, você de vez em quando apertar o freio bruscamente e perceber o que realmente tem valor. Exterioriza o bem. Vira ao vizinho e diga: exteriorize o bem. Isso é sério. Irmão Jetson, a minha vida é do Mestre. Oh glória, fecha os teus olhos, põe a mão sobre o teu coração. Este hino vem para preparar
teu coração para a oração que virá. E o amigo em casa está sendo privilegiado hoje de acompanhar parte dessa reunião. E a minha oração cabe a você também. Exterioriza o bem. Deixar o bem contido. Talvez negar um muito obrigado. Talvez negar um agradecimento. Talvez negar o estender a mão. Talvez o negar até mesmo sentar e conversar. Oh Deus, tantas coisas poderia falar. Talvez o negar repreender os filhos. Talvez esquecer do período em que cativava o amor do cônjuge. Quem sabe hoje a pessoa já se considera assunto vencido e não cultiva mais. Oh meu Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Ajude-nos a exteriorizar o bem. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre, a minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre, a minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é... Olha que forte esse trecho. Na solidão da lida. Na solidão da lida eu pude perceber, Senhor Deus, o quanto Ele exteriorizou seu amor por nós, enviou Jesus. as ondas grandes vêm tentando me arrastar Para longe da presença dele. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança. minha esperança. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Quem acompanha esse trecho em casa, ore também. Meu Deus, nós compreendemos o teu recado. E contrariando o raciocínio de alguém que às vezes diz, mas eu não faço mal para ninguém.
mas também eu não faço bem. Eu até perdoei fulano, mas eu não quero vê-lo mais na minha frente. Eu até amo a minha mulher, mas eu não exteriorizo isso. Estás pecando. Estás fazendo a atitude de um pecador. Estás fora da lei de Deus. O que Deus quer é encher o nosso coração de amor, não para que a gente venha se achar demais por estarmos repletos de amor, mas que possamos compartilhar isso. Tudo que Deus faz tem uma razão, tem um propósito. Tem um propósito. Cristão, esta mensagem é para borbulhar, queimar nosso coração e rever agora o que temos feito, se é que temos feito, porque há o pecado da omissão, o pecado de nada fazer. Até aquele que não leva as coisas de Deus a sério, até aquele que diz: eu não vou, mas também não critico. Não existe coluna do meio. É necessário envolvimento com Deus. É necessário envolvimento com Deus. Quem soube o bem e não obedeceu, merece muitos açoites. Quem não soube do bem e por conta disso não obedeceu, também vai levar açoite, porém um pouco menos. Oh Deus, clareia o entendimento de cada um de nós. Oh Pai, oh Mãe, exterioriza seu amor. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Creia na promessa, não duvide dela, não deixe brechas. Deus é mais, Deus é maior. Jesus está aqui. Jesus sabe do que você precisa. O Senhor é o meu Pai e eu sou seu filho. Mas que o Senhor fale ao nosso coração. Levanta os olhos para o céu e diga: eu creio, o meu Deus é maior. Amém, gente?